Senhoras e senhores, muito boa noite para vocês. Está começando mais uma live do PS Open Jiu-Jitsu. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel, sou um dos ajudadores desse evento, um dos participantes desse evento maravilhoso que vai acontecer aqui em Paraíba do Sul. E mais uma vez nós estamos elaborando mais uma live, né? E esse evento tão impactante para a cidade de Paraíba do Sul. E você não pode ficar de fora. Você não pode perder essa oportunidade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Prazer, galera. Meu nome é Gabriel. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Fala comigo aí, tá tudo certo? Tá tudo certinho aí, tudo bem? Boa noite para vocês. Bom, galera, aos pouquinhos vocês estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live do PS Open Jiu-Jitsu Championship. Nosso evento vai acontecer dia 29 de junho, vai ser no Riachuelo Esporte Clube e vocês estão super convidados, tá? E aí, queridos, nós queremos, já de antemão, chamar vocês para esse evento e você não pode perder esse evento maravilhoso que vai ser... Opa, peraí. Foi? Peraí. Olá! Galera, Olá, nós estamos ao vivo com a nossa boa super noite. campeã. Muito boa noite. Tudo bem, Nicole? Tudo bom? Um Que pouco bacana. nervosa, tá aqui falando. Fica tranquila, sinta-se em casa, tá tudo certo. A gente só vai bater um papo realmente para saber um pouco mais de você, da sua história, essa história maravilhosa, de muitas participações em torneios, muitos eventos maravilhosos e conversar um pouquinho também do PS Open. Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Galera, essa é a nossa super campeã, Nicole. Nicole Janotto é uma campeã. Eu andei observando você pelo Instagram também, vi uma mãe guerreira, uma mãe Sim, batalhadora. Parabéns pela sua história. sim, obrigada. Eu tenho uma história mais de incentivar as mulheres, né? Inclusive, eu mandei, não sei se você viu, eu mandei pro Flavio, a minha primeira Copa que eu fiz feminina e tem vídeos no YouTube, eu dando entrevista, eu até estava revendo isso, que foi em 2015, 2013, essa primeira Copa. E eu estava falando a mesma coisa que eu venho falando desde sempre, de 25 anos atrás. Que eu luto pelas mulheres, né? Pelas mulheres no jiu-jitsu. E eu continuo fazendo a mesma coisa. Que bom, né? É bom saber que as mulheres estão bem respaldadas por você, né? A gente fica mais tranquilo. Isso. Nicole, Tô correndo atrás. é isso aí, Nicole. O Flávio até conversou comigo realmente sobre você e a gente ficou debatendo alguns minutos lá sobre você. E ele falou para mim que você foi a primeira mulher da região dita como faixa preta realmente, né? E como foi para você essa experiência? Como foi subir ao pódio, levar essa ideia de que uma mulher guerreira chegou tão longe? Exatamente. Eu falo isso com as meninas, né? As minhas alunas hoje. Eu fui a primeira mulher faixa preta aqui da nossa região. Se tiver uma outra antes de mim, que se pronuncie, porque eu não conheço. Daqui Três Rios, Levi, Paraíba do Sul, Mendes, não conheço. O que acontece? Eu comecei a treinar para incentivar outras mulheres a treinar. Eu já tinha 31 anos quando eu comecei a treinar. E isso eu gosto de falar isso porque às vezes vai uma mulher lá na academia e fala assim: Ah, eu acho que não dá para fazer isso, não, acho que eu já passei do tempo. Aí eu falo, filha, eu comecei com 31. Eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, o Nicolas, que hoje está com 22. E eu tinha acabado de ter ele e eu falei, não, eu vou treinar. E eu comecei para incentivar as mulheres, porque o que acontecia? Elas iam, chegava lá, via uma turma cheia de homens e desistiam, iam embora. Aí eu era né, dona da academia, eu que atendia a pessoa, você via que ela estava morrendo de vontade de fazer,
mas olhavam, dava aquele, né? Aí eu pegava e falava assim: não, eu treino com você. Traz o kimono que eu trago o meu e eu treino com você. Eu comecei assim. Eu entrava para treinar, para incentivar outra mulher a treinar. Só que com isso eu fui treinando, eu fui dando continuidade. E às vezes aquela menina que entrou porque eu incentivei saía. Aí aparecia outra. E eu falava, não, vai que eu treino também. E nisso eu fui dando continuidade. Foi uma coisa, não foi uma coisa assim que eu falei assim, ah, eu quero treinar e virar faixa preta. Entendeu? Que hoje acontece muito isso. Hoje acontece as meninas entram já falando, já perguntando isso pra mim. Quanto tempo que eu demoro para ganhar a faixa preta? Entendeu? Hoje elas já querem chegar ganhando faixa preta, ganhando azul e já conhece. Então, para mim foi muito normal, foi muito assim, foi levando, porque eu fui para incentivar as outras mulheres. E quando eu vi, 11 anos depois que eu entrei no tatame pela primeira vez, eu recebi minha faixa preta. Então, assim, eu fui a primeira aqui da região e tenho orgulho disso, saber que eu dei o pontapé inicial e hoje em dia tem várias e eu fico muito feliz de saber que como que isso aumentou, porque eu lembro que era eu e mais uma que treinava, entendeu? E isso foi por muito tempo, até quando eu ganhei a minha faixa azul, e eu falei para o André assim, eu quero incentivar mais mulheres a treinar, só que as meninas ficam com vergonha de treinar com os homens. E lá na ATS, na época, tinha dois tatames, tinha um ringue no meio, um tatame de um lado e um tatame do outro. Aí eu falei pra ele, eu não posso, no mesmo horário seu, que você tá dando aula, mas eu ficar ali no outro tatame com as meninas. Que aí o que você passa aí, eu passo ali. Mas só para elas não ficarem junto com os homens. Aí ele falou, pode. E foi aí que eu comecei a criar uma equipe, né? As mulheres. Nossa, a Tati Cordeiro que está entrando aqui, dá uma olhada. Aham, Faixa preta que me incentivou, que um legal. amor, ela me incentivou. Ela foi uma das minhas árbitras que vieram nesse. Eu te falei desse evento, essa primeira Copa Feminina, em Sim, 2013. Eu trouxe 5 faixas pretas do Rio aham. para arbitrar, porque eu queria fazer um evento só de mulheres. Então eu não Uhum. queria nem árbitro homem, nem o coach, nem coach não, como é que chama aqueles que ficam ajudando lá? Esqueci agora. Que com panfleto, com a chave de luta, com tudo. Eu queria que Sim, tudo sim, fosse sim. mulher, sabe? Ajudantes mesmo. Isso, os ajudantes. Uhum. E aí, nessa época, eu já ia no treinão feminino no Rio, que essas mulheres maravilhosas, Tati Cordeiro, Priscila Bispo, Carla Cavalcante, não sei se vocês aí você conhece, Silvana Abreu, todas são faixas pretas da antiga, são veteranas, sabe? E eu conheci elas no Rio. Eu saía daqui de Três Rios, ia para lá para fazer encontros lá, levava as meninas. E quando eu fiz esse evento, eu falei, não, eu quero só mulheres. Aí eu chamei todas elas para vir aqui, para arbitrar. Eu sou meio abusada, sabe? Eu sou assim, eu penso assim, eu quero fazer um negócio, eu tenho que fazer bem. É isso aí. Aí eu vou atrás, corro atrás, entendeu? Não, E trouxe essas mulheres todas para serem árbitras aqui no meu evento. Olha para você. Isso em 2013, tem 12 anos atrás. Ah, ela falando, né? Respondendo aí. Foi muito bom. é verdade. É uma faixa Que preta legal. que continua competindo, ela é competidora, tem a turma dela. É muito legal ver essa galera dando continuidade, entendeu? Muito bacana. Aí você, vou até pegar o gancho do que você falou sobre a ATS, né? Explica pro pessoal aí o que que é a ATS Girl, né? Ah, tá. A aluna da Tati, ó, Yasmin, tá falando aqui. Yasmin Ai, que Santos, legal! Que aluna bacana! da Tati. Ó, sua professora, nota 10. Então, a ATS é um braço da ATS Academia, que a gente fez para as mulheres, a ATS Girls, né? O ATS, André Tadeu Silva, que na época a gente abriu a academia juntos e a gente queria um nome. E eu falei para ele, vamos, na verdade foi meu cunhado, falou, bota as iniciais do seu nome, né? ATS. Mas registrada ainda também tem o meu nome, tem Jaloto também, mas o nome fantasia é ATS. E aí eu queria fazer uma turma feminina, aí eu botei ATS Girls. E aí, deixa eu te contar uma coisa curiosa. Eu comecei a levar uma equipe feminina que eu criei na época, isso daí era 2000
2013, 2014, e eu fiz camisa rosa, sabe? E levei as meninas todas de camisa rosa, escrito jiu-jitsu e tal. E chegou na federação, levei o campeonato da federação da FJJ Rio. Foi uma coisa, porque ninguém tinha equipe feminina. O jiu-jitsu era uma coisa muito masculina, entendeu? Isso anos atrás, né? E, ó, meu amor, me ensinou a quebrar braço de vários jeitos. Olha, Tati, não fica Meu ensinando Deus. os outros a quebrar braço, mas tá certo. E aí eu levava a equipe feminina para competições no Rio, chegava lá, era tudo muito assim, equipes, né, maioria homens, e todo mundo camisa preta, tinha muita camisa preta, muita camisa azul, mas rosa, nós fomos as primeiras a levar a camisa rosa, o emblema ATS, aí botei o Girls e botei rosa, e eu lembro de uma situação que as meninas foram trocar de roupa no banheiro, e chegou todas elas de camisa rosa. E aí as outras meninas ficavam assim, nossa, que legal a equipe de vocês, entendeu? Foi muito legal. Hoje em dia você vê isso. Quase todas as equipes agora fazem um emblema da equipe normal e às vezes faz um emblema com rosa para as mulheres, né? Hoje em dia, gente, eu treinava eu e mais uma. Tenho que falar a Laís Ferreira, que hoje é nossa aluna, mas hoje mora em Juiz de Fora e está treinando lá na Carson Grace e Laís, era só eu e ela no tatame. Então, você tem noção disso? É muito assim, hoje, eu falo pra você, as meninas que treinam hoje não têm essa noção. Porque por mais que vá para uma academia que tenha poucas meninas, mas umas 5 ou 6 vai ter para treinar. Entendeu? E na minha época não tinha. Na minha época, a gente achar uma faixa preta, a gente conhecer uma faixa preta era uma coisa assim, do outro mundo. A gente chegava assim e falava, nossa, uma faixa preta, entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente já vê um monte. Tô vendo aqui, ó, da equipe S2, se você me dá licença de falar aqui, é que nós vamos fazer um treinão feminino em São José do Vale do Rio Preto, Que agora dia legal. 25 de maio. Que bacana. Dia 25 de maio. E quem vai ser a equipe anfitriã que vai nos receber na academia vai ser a equipe S2, lá de São José do Vale do Rio Preto. Lá eles estão com muitas mulheres lá, tá muito legal. E nós vamos invadir lá. Nós vamos levar 2 vans aqui de Três Rios, a minha equipe, né? Porque eu fiquei afastada 2 anos mais ou menos do jiu-jitsu e agora voltei, assim, de equipe, né? De criar um horário só para mulheres. E tem 2 anos agora que eu voltei e já tô cheio de menina treinando. Já tô, assim, um monte de menina treinando. Mas é legal elas saberem, né? A Com história daqui certeza. de Três Rios. Porque quando eu comecei a dar aula, eu te falei, eu comecei de azul, né? No tatame ao lado. E foi crescendo. Aí eu ganhei a faixa roxa, comecei a ampliar, consegui ganhar patrocínio da Infinity na época, que pertenceu ao Bramil. Eles deram patrocínio de dar kimonos pra gente. Eu tenho fotos com as meninas, todas de kimonos iguais, com o patrocínio, sabe? Assim, no Uhum. braço. Que foi uma coisa que eu vi do Emirados Árabes, olha para você ver. Caramba. Eu vi uma foto lá que na época já estavam levando mulheres daqui do Brasil para dar aula lá, e hoje em dia continua fazendo isso, tá? E eu vi uma foto lá de todas as mulheres com kimono todos iguais, sabe? Com aquele emblema lá do Emirados Árabes lá. Eu achei lindo aquilo. Eu peguei e falei assim, não, eu tenho que ter uma equipe, todas elas com o mesmo kimono, com o emblema. E aí eu consegui patrocínio. Então eu tinha uma equipe de 22 meninas e todas tinham kimonos. Eu consegui que eles pagassem pra gente a inscrição do campeonato. Olha, pra você ver, numa equipe feminina. Isso há 10 anos atrás. E ainda consegui, às vezes, o transporte. Teve uma vez que eles mandaram uma van da Infinity mesmo, 2 vezes levaram a gente, sabe? A equipe toda feminina. Então foi muito legal, foi muito legal. Foi uma época boa que eu lutei bastante. E aí, como eu lutava pelo jiu-jitsu feminino, as outras academias que foram abrindo, de outras equipes, foram também ganhando meninas, né? Porque Uhum. às vezes eu divulgo, eu não estou divulgando só para minha academia.
Eu tô divulgando, aí uma menina que vê no meu Instagram ou vê no jornal que eu postei que alguém ganhou uma luta, ela se interessa pelo jiu-jitsu, mas ela não mora perto da minha academia, ela mora no outro bairro, ou ela não tem o dinheiro para pagar a mensalidade da minha academia, mas tem de uma outra, né? E aí ela começa a treinar em outra academia. E eu acho isso ótimo. Eu quero que quanto mais mulheres possam treinar, possam ter essa vontade. Porque que acontece? Eu falo muito, mulher é livre para fazer o que quiser, não é só dançar, entendeu? Não é só fazer balé, fazer Uhum. yoga, né? A luta é para as mulheres também. Com E certeza. hoje em dia eu falo outra coisa. Eu falo assim: enquanto houver tatames, haverá mulheres treinando neles. Porque a gente já achou o caminho, né? A gente já achou o caminho. Eu fui uma das que estou aí veterana trabalhando para abrir esse caminho. E atrás de mim vem outras, né? Sim. Hoje, em Três Rios, a gente tem mais, se eu não me engano, mais três faixas pretas aqui em Três Que Rios, né? bacana. O que eu acho só que precisa é união, porque não tem. As mulheres são mais complicadas. Não sei a sua opinião quanto a isso. Você acha que é assim também? Então, no esporte, você tem total razão realmente no que você falou aí sobre união. No esporte, os homens, eles se deixam muito levar, né? Muitos homens são muito favorecidos, né, pelo esporte realmente, ou até mesmo pelo porte físico, se deixam muito levar, né? As mulheres conquistar esse espaço fica um pouco mais complicado, né? Porque criou um paradigma entre os homens de que o esporte do jiu-jitsu seria somente para os homens, né? É. Então, para tirar essa ideia de que mulheres também poderiam participar, realmente quebrar essa ideia, foi um norte fundamental que vocês fizeram e continuam fazendo, para que toda a sociedade pudesse entender realmente sobre isso. Então, acho que assim, a união, lógico, ela precisa acontecer, mas eu acho que mais do que ter a união entre vocês, os homens poderem entender que o papel deles não é somente lutar, é contribuir para que vocês possam lutar também. Uhum, é verdade, abrir espaço, né? E graças a Deus hoje já abriu bastante. Na minha época, para você ter uma ideia, eu tenho pouquíssimas fotos que eu lutei de branca. Acho que você tem. Não, de branca eu não tenho nenhuma foto. Porque não era dado valor a isso. A luta de É mulher verdade. era rapidinho ali na frente, lutava antes, depois, porque tinha poucas competidoras também. Sim, Não dava nem dinheiro pro campeonato, né? Mulher lutando, né? verdade. E absoluto, não tinha premiação para mulher no absoluto. Eu lembro que esse campeonato que eu fiz aqui, só de mulheres, eu dei dinheiro de premiação para absoluto, fiz questão da marrom e preta, não, azul e roxa, marrom e preta, e porque eu queria valorizar, entendeu? As mulheres. E eu consegui nesse campeonato trazer um ônibus de Brasília, da Marisa Barros. Depois eu vou falar para ela dar uma olhada nessa live, porque ela fez história também. Ela reuniu as mulheres de Brasília, de várias academias, para vir de Brasília a Três Rios. Três Rios é uma cidade que você vê, uma cidade do interior, né, do estado, do Rio de Janeiro. E eu consegui trazer um ônibus de mulheres que treinavam jiu-jitsu, né? Hoje a maioria deve ser faixa preta já e estão seguindo em frente. Então, é muito importante a gente ver que o que a gente plantou lá atrás está sendo evoluído hoje, né? Hoje a gente vê campeonatos que às vezes as mulheres estão dando mais show do que os homens, né? Verdade. Ah, não é? Não acontece muito isso? Com certeza. Hoje, né? Hoje. E é por isso que existe também o PS Open Jiu-Jitsu, né? O PS Open ele abriu realmente as portas para as mulheres. Ele entendeu realmente que muitas mulheres lutam muito mais do que muitos homens. E por essa Exatamente. razão, é verdade, e por essa razão que o PS Open resolveu escancarar as portas para vocês. As mulheres hoje exercem um papel fundamental na sociedade. Sem elas, realmente a gente não é nada. Tem que dar valor, Com valor para as certeza, mulheres. com O- E, certeza.
os campeonatos, até a federação hoje em dia, a inscrição de mulher, Federação FJJ Rio, mas já vi que outros também estão dando inscrição gratuita para as mulheres faixas pretas, porque viram que nós hoje também somos professoras, então a gente leva também alunos, né? E o jiu-jitsu não é só competição. Ah, essa aluna que é a Jéssica tá falando ali, ó, jiu-jitsu mudou minha vida, minha Uhum, maneira de pensar. eu vi. Porque o jiu-jitsu não é só para a pessoa treinar e competir, né? O jiu-jitsu é uma filosofia de vida, muda a vida, a cabeça da pessoa que começa a treinar, começa a entender, começa a aprender, começa a ter autoestima. E nós, mulheres, as faixas pretas, eu estou num grupo de 112 mulheres, faixa preta, para você ter uma ideia, né? Eu falei que há 10 anos atrás era difícil eu conversar com uma outra faixa preta, até eu Uhum. achar onde que tem uma faixa preta. Agora eu estou num grupo de 112 e muitas ali são professoras. Então, a gente é formador de opinião, né? A gente tem um grupo, tem os nossos grupos, tem os nossos alunos que a gente vai levar para os campeonatos. Então, é, os campeonatos começaram a entender a importância também das mulheres nesse cenário do jiu-jitsu, né? Não é só abrir espaço para competidor homem, né? Uhum. Ou competidora mulher, tem que abrir espaço para quem, para os veteranos, para os masters. Outro dia também entrei numa discussão sobre isso também. Você tem que valorizar bastante os masters, porque a galera tá gostando de lutar, tá gostando de gastar dinheiro com o campeonato, É verdade, é verdade. E eu já né? aproveitando o seu gancho, na verdade, sobre levar realmente o pessoal para os eventos, né, os seus alunos para o evento, para o PS Open você já programou alguém, já tem realmente alguém E na manga já? Não, a equipe toda vai, as meninas todas vão pro PS Open. E a gente vai para competir, independente de ganhar. A minha equipe é nova, não tem ninguém que treina há muito tempo, todo mundo novato ali. Então, mas vai todo mundo para experimentar mesmo, para sentir. Eu falo, gente, tem que ir, tem que participar. Um evento próximo aqui da nossa cidade. Eu acho que Sim. todas as academias aqui próximas, Levi, Três Rios, Paraíba do Sul, São José do Vale do Rio Preto, que não é tão longe, Miguel Pereira. Tem Aí. que levar os alunos para lutar no PSU, porque é um evento próximo, num preço bom, né? Porque se for uma coisa muito cara também é difícil da gente, da galerinha pagar, né? E tem que ir para experimentar. É porque tem muita gente que tem medo de perder, Uhum. né? E eu trabalho um pouquinho isso com as minhas alunas. Eu falo, não tenha medo de perder. Tem que ir lá competir, tem que sentir como que é entrar dentro de um tatame, né? Sentir aquela adrenalina de de estar de frente com uma pessoa que você não conhece, você não treinou junto com essa pessoa, não sabe o que ela vai fazer, né? E, e aí você vai lá e experimenta, vai ver o que que você vai conseguir fazer. O que você não conseguiu, depois você vai tentar aprimorar. Mas eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Tem medo de perder. Aí fica postergando essa questão de ir para o campeonato e vai cada vez ficando mais difícil, né? Porque quando começa a passar para faixa azul, começa o negócio a ficar mais complicado. Eu costumo falar, a faixa branca tem que aproveitar todos os campeonatos, tem que ir, tem que participar. Então eu vou levar uma galera sim para esse campeonato de vocês. O pessoal de São José do Vale do Rio Preto tá entrando na live aí. A Tá. galera da equipe S2 está entrando. A gente vai fazer nosso treinão lá, né? E lá, ó, tem muita mulher lá. Se vocês têm que ganhar essa mulherada lá de São José do Vale do Rio Preto para virem aqui lutar em junho. Eu Com estarei lá certeza. em maio e vou falar para eles lá se reunirem e virem também lutar no evento de vocês, né? Maravilha. Quanto mais, melhor, porque aí realmente o evento vai ter mais engajamento e você pode ajudar a gente consegue fazer um evento multiparticipantes, né, com várias pessoas, e a gente fica Uhum. muito feliz com isso, porque é aquilo que eu falei no começo. O jiu-jitsu não é só para homem, o jiu-jitsu é para todo mundo, é para criança, é para jovem, adolescente, e é isso mesmo, o esporte está aí para poder ficar. O jiu-jitsu hoje É, é o amor das nossas vidas, né? não, e o jiu-jitsu, hoje em dia, pode virar uma profissão. Eu falo Verdade. isso com os meninos. Eu tenho colegas que já foram embora para Dubai.
estão dando aula lá em Dubai. Então, é claro, elas têm que correr atrás de um inglês, né? Não pode querer sem saber nada, mas correr atrás de um inglês. Pode virar uma professora. Hoje aqui em Três Rios, se eu não me engano, tem dois ou três colégios que têm professores de jiu-jitsu. Né? Eu Uhum. dava aula 2 anos atrás em um colégio aqui de jiu-jitsu. Então, pode virar também uma profissão. Eu falo que às vezes a pessoa tem que enxergar mais lá na frente, né? Eu sempre falei isso, tem que enxergar um pouquinho mais lá na frente. Quando eu levei umas alunas, levei 5 alunas para lutar na Argentina. Uhum. E uma das coisas que eu queria nessa época era mostrar para algumas alunas que eu tinha do projeto que você vê assim, que às vezes não tem uma oportunidade, não tem um estudo, não vai ter, né, uma sequência de oportunidade de chegar numa faculdade, por exemplo, mas que poderia fazer do jiu-jitsu uma fonte de renda e uma profissão. Então, eu levei as meninas para lutar na Argentina, foi muito legal. Quando a gente foram 5, 3 ganharam lá. E quando a gente voltou, teve carro de bombeiros. Então, eu falo isso para você, que eu sempre quebrei barreiras, porque eu falo assim, ó, se eu tiver uma aluna muito boa, minha equipe está com 2 anos. Mas daqui um tempinho, uma aluna que eu vejo que vale a pena investir, e eu falar, eu vou te levar para o europeu. Eu vou correr atrás de dinheiro para pagar inscrição, pagar passagem e vou levar minha aluna para o europeu, entendeu? Porque eu batalho por uma coisa que eu quero. Você já conheceu a Kira Grace, assim, Uhum. pessoalmente? Não, Eu pessoalmente fiz, não. eu fiz, Pessoalmente não tive essa pois é, oportunidade. eu fiz um seminário com a Kira Grace aqui na minha academia, na ATS, Nossa. em 2012. Eu era muito fã da Kira Grace, muito, porque foi uma mulher que abriu o espaço, né? Ela, a família dela não gostava de mulher treinando, para você ver, e ela quebrou esse paradigma aí e virou campeão, multicampeão, campeã, e começou a divulgar o jiu-jitsu. Então eu era muito fã, eu era faixa roxa. E eu falei assim, eu vou fazer um seminário com a Kira Grace aqui em Trezis. Aí o André falou assim, mas duvido, você não vai conseguir. Nessa época ainda ela viajava ali para fora do Brasil, né? Falei, eu vou conseguir. Eu corri atrás de conseguir o contato dela. Eu sei que eu fiquei 3 meses fazendo uma negociação e consegui trazer a Kira Grace. Em 2012, eu fiz um seminário aqui na TS com a Kira Grace e ganhei minha faixa marrom das mãos dela, porque aí o André me deu Nossa. a faixa marrom e como a Kira estava aqui na nossa academia e ele sabia que eu era muito fã dela, ele pegou, deu a ela para ela amarrar a faixa marrom na minha cintura. Então foi um momento Incrível. histórico para mim, porque eu era muito fã dela. E eu tenho as fotos, ela amarrando a faixa marrom. Por que eu tô te contando isso? Porque a gente, quando a gente quer, a gente correndo atrás, a gente faz o que a gente quiser. E as pessoas Verdade. têm, às vezes ficam assim, será? Ah, será? Entendeu? Não, eu já fiz muita coisa aqui no jiu-jitsu aqui em Três Rios. É porque passa, o tempo passa e a gente tem que estar sempre ou alguém chamando a gente para falar sobre isso, para os mais novos lembrarem, né? Quer dizer, para os mais novos saberem da história, né? Que os mais velhos sabem. Ah, entrou o pessoal da equipe do Turquinho. Esse aqui, ó, Turquinho, lá do Rio, galera muito boa de jiu-jitsu. Vou falar para eles virem no seu evento também, no PS Open, que a galera do Turquinho é braba, o pessoal do Maravilha. jiu-jitsu. Vou mandar para eles lá o cartaz do evento para eles. Então Faça é isso, isso. galera. A gente tem que. Pode, Pode falar. rapidinho, só porque alguém perguntou aqui atrás, eu até cheguei a responder sobre o dia do evento. Não sei quem perguntou. Aqui, é Everton. Everton. Que dia é o campeonato? Vai ser dia 29 de junho, tá, gente? Vai cair num domingo, tá? Então dá para todo mundo participar. Não vai cair no sábado, que é dia de trabalho. Realmente dá para todo mundo participar e todo mundo fica tranquilo, tá? Nossa, Domingão, é dia de levantar o ouro, hein? nossa, eu falei o nosso aqui, porque agora que eu vi quem estava falando da equipe turquinha aqui, a Sil Abreu é a Silvana Abreu, faixa preta, que foi uma das árbitras do meu evento. Agora que eu vi que eu li aqui, Sil Abreu.
O Everton é de. Ah, o Everton é de São José do Vale do Rio Preto, é o professor de Que lá. bacana, que É o legal. professor, é o que eu te falei. Ele tem acho que 40 mulheres treinando lá, tá? Olha, A Sil. Everton, anota na agenda aí, filho. Anota na agenda aí, queridão. É. Ajuda a gente aí. A Sil, ô, Sil, você é sensacional, mulher. Essa daqui é uma faixa preta da veterana, que hoje em dia eu não sei se a Sil tá dando aula, mas ela falou do Turquinho aí, que é essa equipe que eu falei que também é uma galera boa de jiu-jitsu, que eu vou falar do evento de vocês. E daí dá tempo do pessoal se organizar, porque o evento é só no final de junho, né? Isso. Então dá tempo de fazer inscrição, organizar a van para vir. E o evento é muito legal. E vem gente de toda a região, né? É verdade. O que você está esperando desse evento aí? Conta pra gente. Então, eu acho que sim, esse evento, para mim, vai ser legal porque a equipe nossa aqui da TS está se mobilizando para ir. E, por exemplo, ano passado eu consegui levar só 3 meninos, que é o André que treina, né? Eu só treino as mulheres. E E eu consegui levar minhas meninas, que elas estavam começando. Esse ano, o André falou para os meninos também irem. Então, eles também estão se mobilizando para ir. Então, eu acho que a gente vai levar uma equipe maior esse ano, sabe? Até os faixas pretas estão animados de treino, de lutar. Então a galerinha Master, pessoal, os Masters estão com vontade de experimentar também a volta aos tatames, sabe? Aos campeonatos. Então vai ser legal, eu acho que vai ser legal. O pessoal tem que entender isso que eu te falei, que é uma experiência, Uhum. né? De estar entrando num tatame e ver como é que é enfrentar uma outra pessoa. E ganhar, ganhou, perdeu, perdeu. Vamos embora. Ó, eu sou tão assim, pra você ter uma ideia, quando eu tava na faixa marrom, era muito difícil achar alguém para lutar na faixa marrom. Eu não sei hoje em dia como é que é essa questão. Parece que assim, roxa tem um monte É. nos campeonatos, você entra assim, tem um monte, azul, roxo. Aí parece que dá um vácuo, não tem quase ninguém nas chaves de marrom e depois pula para preta. Isso nos campeonatos grandes. Aí tem as faixas pretas. Mas e as marrons? Cadê? É muito engraçado. Parece que É ninguém verdade. quer lutar quando chega na marrom. Fica todo mundo meio escondido. Aí depois pula para preta. E aí, quando eu tava na faixa marrom, eu já era master, né? Eu já comecei a treinar com 31 anos, já comecei master. E eu cismei que eu queria lutar. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei o site da FJJ fui olhando as competições anteriores, olhando os nomes de todo mundo que estava lutando. E aí, quem era faixa marrom? Mulher faixa marrom. Master não achei nenhuma na época, sabe? Aí eu vi uma na adulto, Gláucia Braga. Pô, mulher da Grace Barra, mas eu não sabia, não conhecia ela nem nada. Eu sei, minha filha, que eu procurei nas redes sociais quem era Gláucia Braga e entrei em contato com ela e falei com ela assim: é que eu sou faixa marrom, você não quer fazer uma luta comigo no evento tal, lá na FJJ Rio? Porque eu preciso muito lutar, eu quero lutar. Só que a menina era da adulta, era do adulto, Nossa. bem mais nova que eu era master. Aí ela falou: eu não posso subir pro master, você tem que descer pro adulto. Eu falei: não, não tem problema, não, eu vou. E adulto é 9 minutos, eu acho. Sei lá, é mais, né? Adulto é bem mais. Você acredita que eu fui na cara e coragem, fui lutar com a Gláucia Braga? Hoje ela tá, se eu não me engano, ela tá dando aula nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos hoje. É preta da Grace Barra. Perdi, é claro. Perdi, não tinha nem como ganhar, não tinha nem como. Mas eu queria sentir essa sensação Com de certeza. estar lutando de faixa marrom. Porque eu lutei de branca, lutei de azul, de roxa, quando eu estava treinando para lutar um campeonato, descobri que estava grávida. Então eu não lutei de roxa, porque aí depois eu tive filho, continuei treinando, mas não tive mais oportunidade de lutar de faixa roxa. Quando eu fui para marrom, né, eu já estava no Master lá, 3, eu acho. Eu falei, ah, não, eu tenho que ter experiência de lutar de marrom. Mas Isso aonde aí. que você acha uma faixa marrom ainda Master, e há anos atrás?
Eu tive a coragem de fazer isso. Eu chamei a Glaucia Braga para lutar. E ela lutou, ganhou de mim, mas eu fiquei 5 minutos conseguindo segurar lá para não ser finalizado. Quando deu quase 6 minutos, aí eu fui finalizado. Não tem vergonha nenhuma de falar isso, Uhum. entendeu? Eu acho que é isso que é o interessante. Você aprender com a sua vivência. E foi muito legal. Tenho as fotos lutando com ela, sabe? Para ela foi ótimo, que aí subiu no pódio lá, ganhou, fez o marketing dela. E depois disso, ela ganhou a preta, foi para os Estados Unidos. Então, eu sempre fui assim. Quando eu cismo um negócio, eu quero fazer, eu corro atrás. E às vezes eu vejo as mulheres, né, ainda muito hoje em dia insegura, com medo de fazer as coisas, com vergonha de treinar jiu-jitsu. Isso que eu quero falar aqui na live. A gente tem que chamar a mulherada para experimentar, né? Fazer uma aula experimental. Porque às vezes Sim, a pessoa fala, ah, é só agarração. Não, é muito, ó, mental. é Muito verdade. mental. Você tem que aprender muita coisa ali, prestar muita atenção. E depois que a pessoa começa a entender o que é o jiu-jitsu, acaba se apaixonando, né? Verdade. É um esporte realmente que a gente é apaixonado, né? E você falou um negócio muito importante aí acerca da competição, realmente. E deixa só eu dar um spoiler para a galera que está aí. E eu acho que essa aqui você não tem. Então, se porventura você quiser, essa vai ser a nossa medalha. Ai, que legal. Muito Bonito. bacana, né? Uhum. Então, Muito legal. a galera que está aí, que quer Diferenciada. competir. Oi? Diferenciada a medalha. Muito. Eu tô apaixonado dessa medalha. Nossa, tô doido dessa medalha. Mas como no ano passado eu fui o narrador, nesse ano vai se repetir, eu vou narrar a luta Você novamente. não vai Então, lutar. não, poxa vida, Ah, é complicado, não, é é. complicado. É a Não, vida. verdade. Mas Aham. eu espero que muitas pessoas possam levar essa medalha para casa, ser feliz e acreditar que pode conseguir, né, colocar essa medalha no peito. E vai ser uma honra para mim presentear suas alunas também com essas medalhas. Ai, se Deus quiser. Não, elas vão, elas estão animadas. Uma já falou aqui, ó. A Paola, minha aluna, minha faixa azul. Eu tenho, igual eu te falei, minha equipe é nova agora. E essa equipe de antes que eu levei para Argentina e tal. As mulheres, cada um vão para um lado. Isso é uma crítica que eu faço às mulheres. Infelizmente, os homens dão muito mais continuidade do que as mulheres. Muitas vão ficando pelo caminho, É né? verdade. Então, as que eu dei aula anos atrás, que eu já poderia estar cheia de faixa preta, muitas vai fazer faculdade, tem filho, casa, sai, e não deram continuidade. Mas essa equipe agora que eu tô, que tá nova, de 2 anos, eu tô com duas faixas azuis, que já até apareceram aqui, a Jéssica, a Paola, e se Deus quiser, esse ano a gente ainda vai ter mais graduada aí. Vai ter mais umas. Vai aparecer mais umas coloridinhas aí. E tem as minhas menores de idade. A garotada nova tá levando a sério, né? Eu já fui ano passado no PS Open. Tinha muita criança, muito juvenil. É muita gente, né? Verdade. Inclusive, a gente teve até que adiantar a luta deles, né? Porque eles estavam tão animados para poder lutar e queriam de qualquer jeito entrar no tatame. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, calma, calma, segura aí um pouquinho. Os pais estavam doidos, que não sabiam como controlar as crianças, a gente estava desesperado também, porque todo mundo É, queria pegar a ficha. Falei, gente, calma, calma, vou colocar o pezinho no chão, porque senão é criança não tem complicado. paciência para esperar, não. É Criança verdade. não tem, não tem. Porque é tudo E, na hora, né? Não, e tá aumentando muito o número, né, de crianças treinando. Então é legal. A gente vê que nos campeonatos tem esse número grande da criançada lutando, né? E vocês têm que dar todo essa atenção para essas crianças É mesmo, né? Tem um verdade. falando aqui, deve ser o gigante. Não Já sei, chegou se o aí? Paraibano. Um homem chegou? Tem um aí falando oi. É ele mesmo. Tem Com um o aí máximo falando. respeito. De verdade, máximo respeito a essa grande Obrigada. lutadora de jiu-jitsu. Não, eu não sou muito lutadora, não. Eu Ah, é sou sim. incentivadora. Também. Que eu costumo falar, a gente tem as mulheres que lutam lá nesse meu grupo lá de cento e poucas mulheres, tem as competidoras, as faixas pretas competidoras,
que estão sempre competindo, e tem nós, professoras, que estamos aí batalhando pelo jiu-jitsu, mas dentro do tatame, levando o nome do jiu-jitsu, levando nossos alunos para lutar, né? Isso E é aí. assim, e a gente tem o nosso papel, eu acho o nosso papel também muito fundamental, que a gente vai dando continuidade, né? Importantíssimo, muito importante. E aí a gente entra num outro assunto, e eu gostaria até de comentar isso com você sobre o que eu percebi, né? Porque eu fui estudar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua história, para que eu Uhum. pudesse estar aqui conversando com você hoje. E eu vi que você viaja muito, viajou muito, e sobre essas Sim. competições internacionais, o que mais te marcou? O que te chamou a atenção nessas competições? Então, eu teve essa da Argentina, que eu vi um cara sem as pernas lutando no, no adulto e não era para jiu-jitsu, não, lutando na categoria mesmo normal e ele ganhou. E eu fiquei muito impressionada que eu conheci ele na academia na Argentina treinando lá. E eu falei assim, cara, ele vai lutar amanhã, eu quero ver ele lutando. E eu pensei, será que ele vai lutar na categoria com outra pessoa? Não, aí fala pra mim, não, ele vai lutar no adulto mesmo, normal. E quando eu vi, eu fiquei muito impressionada. E aí eu pensei o seguinte, aqui no Brasil a gente ainda não evoluiu muito em relação a isso, né? Inclusive, eu abri oportunidade para um aluno, né, de vocês aí da Game Fight lutar aqui no nosso evento aqui, que é o Kaique, se eu não me engano, que ele é deficiente visual, né? Ah, sim. E eu vi como que ele luta bem, muito legal. Mas você vê a resistência das outras pessoas não querendo lutar com ele, né? Porque talvez assim, se eu perder para ele, né? Sim. Ou então eu vou lutar com ele, eu tenho que aliviar só porque ele é deficiente visual. E não, e lá fora isso está mais avançado, sabe? As pessoas já lidam com isso de uma forma mais leve, mas assim, não, ele quer se inscrever nessa categoria, no adulto, vai se inscrever no adulto sem deficiência, é porque ele tem capacidade para lutar, né? O professor dele também deixou ele se inscrever, então ele, porque tem a capacidade para lutar, então vai e vai lutar. Eu percebi isso muito lá fora, tá? E eles lá fora valorizam muito o nosso jiu-jitsu brasileiro, tá? Você fala que é do Brasil, nossa, eles ficam, o Brasil, né? Jiu-jitsu brasileiro valorizam bastante. A gente observa muito isso fora do Brasil. Você vê realmente que o jiu-jitsu brasileiro ele evolui lá fora, mas ela tem aqui nós temos o preconceito realmente com relação a isso. Isso é muito É, triste, realmente. tá faltando alguma coisa para começar a se trabalhar nisso, né? Para abrir espaço para essas pessoas. Eu acho até as próprias pessoas deficientes a começar a buscar o jiu-jitsu para treinar. Elas Sim, entenderem que elas são capazes, entendeu? sim. Assim como esse que eu vi lá, sem as duas pernas, e ele lutando. Assim, ele era campeão da categoria lá, e realmente eu vi ele lutando e ele ganhou. Tá? Isso Uma aí. coisa assim impressionante. Então a gente tem que aprender a abrir espaço, né, para esse tipo de público, assim como já é lá fora do Brasil. Com certeza. E aí o PS Open está de braços abertos para quem quiser ingressar no ramo do jiu-jitsu, porque nós somos mais do que competições, nós somos uma equipe, nós somos família. No momento em que a gente entra realmente para um evento como o PS Open, a gente entende a valorização desse evento, né? Não somos eu contra você. Aqui não existe isso. Existe uma competição sadia em si, para que realmente nós possamos realmente ver não só quem é o melhor entre um e outro, mas analisar o que a gente pode melhorar. Né? Se eu perder, o que eu errei? Se eu ganhar, por Exatamente. que onde eu posso melhorar? Né? O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar acerca disso? Então, o PS Open é um evento, para quem não conhece, é um evento que acontece no domingo. Ele começa pela manhã e vai até a tarde. E aí várias pessoas estão ali, vários professores estão ali para dar o respaldo que você precisa para esse evento. Você não vai de mão
abanando, não entendendo o que vai acontecer. É um evento que a gente vai dar estrutura para que você possa não entrar de qualquer jeito no tatame, mas entrar de uma forma sólida, entrar de uma forma consistente e que, se Deus quiser, colocar uma medalha de ouro no seu peito. Tá? É um evento realmente maravilhoso. É isso mesmo. E a pessoa tem que ver que tem que começar a competir, né? E igual eu te falei, isso pode virar uma profissão, né? Aqui na academia, na ATS, nós somos profissionais aqui em várias áreas e a gente incentiva os nossos alunos a se profissionalizar na luta. Sim, E para você ver, eu e o André, a gente está, nossa academia vai fazer 28 anos e a gente sempre viveu da luta, né? A gente se profissionalizou na luta, criamos nossos filhos na luta. O André já viajou mais de 33 países, eu também já viajei vários. E isso tudo vindo da luta. sim, Então, pode começar onde? Num campeonato, né? Quando a pessoa cria aquele gosto de estar competindo, e aí começa a buscar patrocínio, aí consegue dinheiro para competir outros, para tomar um suplemento, né, cuidar da sua saúde para ser um atleta profissional. E aonde começa isso? Num campeonato. Então tem que começar a participar de campeonato. com certeza. Agora, conversando um pouquinho sobre a sua vida, né? Você tem um marido aí fora de série, um cara surreal, é André, um parceiro, esse cara aí realmente é brabo demais. E vendo o esporte em si, na época eu creio que ele deve ter começado primeiro, né, do que você, no esporte. sim. Como foi para você tirar essa ideia da cabeça das pessoas de que o André, o homem que está competindo o jiu-jitsu, pode ser a pessoa mais adequada a levar uma medalha e uma mulher não? O que você fez realmente? Como foi esse ambiente para conquistar os títulos que você conquistou? Então, é difícil. Sempre a pessoa olha primeiro, é o homem primeiro, né? Sempre dão mais valor. Isso é uma luta constante. Isso é uma luta constante. Inclusive, lá na academia, quando eu treinava as meninas para lutar uma outra modalidade que não era jiu-jitsu, as pessoas chegavam lá e perguntavam: Ah, trouxe minha filha para treinar. O professor tá aí? Aí eu falava: Não, eu sou Uhum. o professor. Não, não, eu tô professor, tô procurando o professor, porque eles queriam o André, entendeu? Sim, Então é difícil ter. Mas eu nunca me importei muito com isso, não, porque eu também tenho outra profissão, eu sou psicóloga, então eu também trabalhava em outras coisas, né? Então, eu trabalhei no Detran, 6 anos como psicólogo do Detran. Então, eu deixava muito para o André também administrar a academia, correr mais atrás das coisas da academia, isso anos atrás. Agora que eu dei uma parada com tudo e fiquei mais com a academia. Então, agora eu estou mais de frente, igual eu tô de frente da equipe, voltei, né, a ficar de frente da equipe feminina e da administração da academia. Mas realmente sempre o homem é mais visto, assim, ainda mais nesse mundo que é um mundo da luta, o mundo da luta é mais masculino, né? sim. Então o pessoal enxerga primeiro o homem e tal. Mas eu conquistei meu espaço também, eu conquistei meu espaço como professora, né? Como administradora da academia, proprietária da academia, e eu gosto também de ir para o outro lado. E aí sim a gente segue. Isso aí. Bacana. É, e aí, entendendo acerca da ATS, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Como que eles podem procurar Ah, pela tá. ATS? Então, a ATS tem uma página no Instagram, ATS underline, como é que tá? Tubarões Brasil. ATS underline Tubarões Brasil. Porque a ATS hoje em dia não é uma academia só de jiu-jitsu. Inclusive, você falou que o André começou. O André veio do Taekwondo. Olha Ele só. começou, ele Eu começou só treinando conheci o português. Taekwondo. E ele treinava Taekwondo desde os 13 anos. E quando a gente abriu a ATS, era a Associação de Taekwondo Solidária, Ah, ATS. entendi. Olha André só. Tadeu Silva.
Era só taekwondo que tinha. E quem levou o jiu-jitsu? Nicole. Eu falei pra ele e que porque eu era apaixonada pelo UFC, né? E naquela Sim. época o UFC passava só em fita cassete. Você tinha que ir na locadora, alugar uma fita para você ver o evento que passou meses atrás. Aí você colocava nem lembro mais agora o nome, porque botava fita cassete. Como é que é o nome daquilo? Nem lembro mais. Sei lá. Se Não, você mas sei conta, lá, você nem é dessa época, né? se você conta isso para uma pessoa dessa geração, a pessoa vai falar: o que que você tá Que falando, é moleque? fita cassete? A gente pegava a fita, enfiava lá para poder ver um UFC. Olha que interessante. E tinha o Pride também. Ó, gente, como que eu tô velha. Ó, falar nisso, eu faço aniversário agora dia 23 de maio. Eu faço 52 anos. Então, é um recadinho para essas minhas alunas que ficam querendo me bater na aula de jiu-jitsu, elas ficam querendo me bater, entendeu? Elas têm que ver que eu tenho 52 anos. E aí, como eu gostava muito do Vale Tudo, na época chamava Vale Tudo, para você ver. E eu comecei a incentivar o André a treinar jiu-jitsu, porque eu falava para ele, você tem que treinar chão, você tem que treinar chão. E ele era do taekwondo, e nessa época, anos atrás aí, não se misturava modalidades, não. Quem treinava taekwondo não treinava jiu-jitsu. Quem treinava jiu-jitsu não treinava capoeira. Ele tinha uma rixa danada entre as modalidades. Mas o MMA, né, o Vale Tudo, veio para mudar isso. Começou a todo mundo querer treinar um pouquinho a outra modalidade para poder lutar. E aí eu trouxe essa ideia para o André, que na TS tinha que ter jiu-jitsu. E aí ele começou a correr atrás de professor para dar aula na TS. Então, e aí ele começou. Então, eu tenho uma parte grande nessa história da TST Jiu-Jitsu, que começou anos atrás, né? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Ah, Jéssica. Jéssica. Ah, minha aluna faixa azul. Minha aluna faixa azul. Então, ela Que. botou um detalhe aí que Ah, seria até interessante a gente poder fazer, hein? que Hum, que ela. É porque daqui eu não tô conseguindo ler, não. O que que ela ela escreveu? colocou assim: eu sou doida para assistir uma luta da Nicole. Eu Ah, fico meu Deus. Eu fico hipnotizada vendo ela rolar com a gente, é incrível demais. Ah, tá. Teremos a honra, Nicole. Olha aí, eu Ah, acho que seria se você um achar convite uma master, interessante. uma master 5 ou 6, né? Nem sei. 52 anos. No meu peso, a gente luta, não tem problema não. Eu não Alô, ligo de perder, não, igual eu gigante. perdi. Peraí, Igual eu alô, perdi a outra lá. alô, gigante? Oi? Ai, gigante. Gigante tá aí? Não, a Ah, gente vai desembolar isso aí. A gente vai conseguir. ai, meu Deus. Ele vai achar uma competidora bolada aí pra lutar comigo. Ó, eu treino com as minhas alunas aqui, igual a Jéssica tá falando. Mas, ó, você tem. As meninas são muito mais novas, né? Tem uma aptidão física muito melhor que a minha. Essa semana, quarta-feira, machuquei o dedo aqui, ó. Não sei se dá pra ver, já tá inchado aqui, ó. Porque a gente pode ter o conhecimento, mas a idade, quando chega, o negócio é feio. A gente tem que, pra segurar, pra treinar com as meninas, a gente corre aqui pra segurar. Verdade. Mas eu também queria ter lutado mais. Tempos atrás, né, quando eu estava melhor, assim, treinando, lutar, como eu falei, faixa roxa, né, eu tentei lutar de faixa roxa, estava treinando para lutar de faixa roxa, que ela era uma época que eu estava com muita vontade de lutar, e aí descobri que estava grávida. Então, na vida das mulheres tem essas pausas, né? Que às vezes não acontece com um homem competidor, né? Ele começa a competir e vai direto. A mulher, às vezes, quando você tá naquele pique ali de competir, acontece alguma coisa que vai ficar uns 2 anos, pelo menos, até voltar, É né? Mas eu também tenho vontade. Para você ter uma ideia, eu tenho uma foto minha de um campeonato, eu de faixa azul, que eu lutei em Juiz de Fora. Devo ter uma de branca, porque naquela época, olha, voltando eu, nem, nem máquina de retrato a gente tinha para ficar tirando foto igual hoje. Hoje a gente tem celular que tira foto, né? Então qualquer um vai tirar foto sua se você estiver lutando.
Naquela época, não. Tinha um ou outro que tinha uma máquina, você tinha aquele filme de rolo que você tinha que mandar revelar. Então é difícil. Eu sou das antigas, eu sou daquelas das antigas mesmo. Raiz, raiz. Tô lembrando aqui da fita cassete. Você, quê? Não sei nem o que é isso. É isso aí. É É verdade. isso aí. Você chegou a falar sobre lesão. Você chegou a competir lesionada? Não, não, graças a Deus não. Mas eu já tive muitas lesões para antes, quando a gente começa a treinar para competir, você começa a treinar muito forte, né? Aí você se lesiona. Aí tem que esperar até curar, até você poder voltar a treinar de novo. Aí você já perdeu um campeonato que você queria ir. É Aí você verdade. começa a treinar para ir em outro campeonato. E porque treinar para lutar é muito diferente do que treinar para aprender posições, né? Você tem que pegar muito, muito mais firme. É bem diferente. A Jéssica mesmo sabe que ela lutou, ela treinou aí para lutar, ela sabe. Alguém falou aqui embaixo também, só que para mim eu não consigo ver o nome. Acho que sobe aqui, ó. Quem tá falando esse último aqui? A Jéssica falou que estava gostando. A Bela falou faz tempo. Deve ter sido essa. Bela. É. Tem uma aluna minha, chama Isabela também. Pode ser ela, Bom, né? acho que batemos realmente, né? Temos uma hora realmente Nossa, conversando tá. aqui. Foi ótimo o Foi papo. muito bom. Adorei o espaço, agradeço muito o convite de vocês por estar, não por estar me valorizando, mas valorizando a primeira faixa preta da região que incentivou tantas outras mulheres a treinar. Poderia não ser eu, poderia ser uma outra pessoa, eu estaria aqui assistindo, sabe? Porque a outra botou Bela, eu. É a Isa, uma Ela aluna mesmo, minha. Isabela. É isso mesmo. Uma aluna minha. Ela vai lutar lá no evento de vocês. A Bela, Maravilha. ela lutou ano passado, ganhou. Foi a primeira luta dela. A Bela é uma grata surpresa aqui. Ela veio treinar, trazida por uma amiguinha dela. A amiga saiu, ela ficou. Então, Olha que assim, legal. para você ver, Isso mesmo. gostou e tem aquela vontade mesmo de fazer e faz. Não é aquela assim que foi levada pela amiga, a amiga saiu, aí eu saio também. Não, Não. entendeu? Então a Bela vai lutar aí no PS Open. Sucesso Eu vou levar para ela. você dela e para todos os alunos. Galera, no oferecimento aqui, aproveitando a oportunidade, nós queremos agradecer à Fox, a Clube da Saúde, o Estúdio Pimentel, nossos primeiros patrocinadores. Nós queremos agradecer também a Mix Granel, Clube da Saúde, Pimentel Fitness e Estúdio Performance Física. São os nossos patrocinadores para o evento, que vai acontecer dia 25 de junho, tá? Anota na agenda aí. Atenção, galera, 25 de junho cai num domingo, tá? Não deixe de participar, não deixe de falar com seus professores, não deixe de falar com os seus alunos. Professores, participem desse evento, porque, como a Tati acabou de colocar ali, essa mulher com que nós estamos conversando hoje é uma inspiração, Ah, tá? que gracinha. Obrigada, Tati. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço ao meu professor, meu mestre André Tadeu, que é meu marido, mas ele sempre foi meu professor. Ganhei minha faixa preta das mãos dele e ele também, nesses anos todos, paciência para me ensinar, porque às vezes eu chegava em casa e eu queria que ele repetisse tudo que ele passou na aula que eu já tinha esquecido. Porque nós mulheres a gente esquece. Eu não sei o que acontece, que aula de homem, o professor passa três, quatro posições, cinco, seis. Os homens guardam. A gente tem que lembrar tudo de novo. Aquilo é uma outra metodologia que tem que ter para dar aula para mulher, tá? Eu falo que eu sei como que é. E aí eu chegava em casa e falava, amor, você passou quatro posições lá, só tô lembrando a última. Você me mostra de novo? Aí falava, ah, meu Deus. Não, eu não tô lembrando, é difícil lembrar. E eu faço isso com as minhas meninas, a minha metodologia é assim, eu volto na aula, na aula anterior, eu volto. Meninas, o que que eu passei? Isso, vamos olhar de novo. E elas sabem, elas estão aqui assistindo. E tem que ter muita paciência. Então, agradecer meu mestre, André Tadeu, que me ensinou isso tudo. A gente, faixa preta, não sabe ainda a gente sabe um pouquinho do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é muita coisa, eu falo isso para as meninas,
Eu tenho 7 anos de faixa preta e não sei nada ainda, né? Pouco que eu sei, eu tento passar para as minhas meninas e eu espero muito que elas sigam, as que estão aqui assistindo, que vocês deem continuidade ao meu trabalho. Porque eu daqui a pouco estou me aposentando, gente. Estou no Master 5 já. E eu quero que vocês deem continuidade. Então, dia 29, o PSO, 26, o PSO Dia 29 29. de junho, eu quero estar levando minhas meninas todas e estar encontrando essa galera toda que hoje veio falar aqui, galera da S2, galera da equipe Turquinho e todo mundo lá no PS Open. É isso aí. Galera, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Foi incrível ter conversado com essa mulher maravilhosa. Obrigada. Para as mamães, parabéns para vocês pelo dia de domingo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, para que vocês possam continuar conduzindo essas crianças para um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de sabedoria. Só tenho a agradecer. A Nicole hoje é um exemplo realmente para a gente. Eu tenho visto realmente várias publicações. A ATS realmente é um marco na nossa região. E, e muito obrigado por tudo que você tem feito, Nicole, pelas meninas, pelas crianças. Você é um exemplo realmente para essa garotada, para essa meninada. Você é fantástica. Parabéns mesmo, tá? Eu que agradeço muito de coração o convite a todos vocês aí da organização do PS Open, tá? A gente se vê lá. Obrigada a todo mundo que veio aqui assistir um pouquinho e falar um pouquinho. Obrigadão. Galera, um abraço. Tamo junto.